TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano em Debate desta terça-feira. Vamos aos destaques de hoje. O Balcão Online de Petrópolis disponibiliza 35 vagas para esta semana. A Prefeitura reforçou que empresários e contabilistas fiquem atentos a golpe envolvendo falsas irregularidades em alvarás. A mensagem é encaminhada por SMS e também pelo WhatsApp. O Tribunal de Contas do Estado acusa o vereador Léo França e mantém suspensão da licitação da Condep para videomonitoramento. E a equipe de saúde denuncia precariedade de ambulância do posto de saúde de Pedro do Rio. Até freio falta no veículo. E a Prefeitura de Teresópolis alterou a estrutura administrativa. Segundo o município, a medida visa economia de gastos, porém cria novas secretarias. O diálogo com o objetivo de levar informação na hora do almoço. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate ao vivo, aqui pela TV Correio da Manhã, para as nossas 5 cidades da região de cobertura. Desde já eu agradeço muito a sua companhia e a sua audiência aqui com a gente. E fique à vontade para interagir com a nossa equipe. A nossa programação segue ao vivo também pela nossa página do Facebook, basta você pesquisar por TV Correio da Manhã, assim como também no nosso canal do YouTube, também em TV Correio da Manhã. Quer ficar bem informado e também assistir a nossa programação ao vivo? Nosso site, tvc16.com, você também tem acesso às nossas notícias e à nossa programação. Vale lembrar, você ainda tem os perfis do Instagram, não deixe de seguir e acompanhar os nossos conteúdos. TV Correio da Manhã e Correio Petropolitano, basta você pesquisar também aí no seu Instagram. E claro, né, gente? Quer mandar uma sugestão de reportagem, uma denúncia, encontrou algum problema, né? Esse problema percorre bastante tempo aí na localidade em que você reside, manda para cá. Você tem o nosso e-mail, você tem o nosso WhatsApp para entrar em contato. O e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com, o WhatsApp DDD 24 99323 1675. Por ambos você pode mandar então aí as sugestões, fotos, vídeos, denúncias e a nossa equipe entra em contato com você e a gente traz aqui então os anseios da população no nosso quadro Você na TVC. Não deixe de participar, viu? É sempre muito bom ter a sua presença aqui com a gente. Vamos falar sobre uma questão importante aqui já agora no início do Correio Petropolitano Debate, porque o Tribunal de Contas do Estado, o TCE, decidiu manter a suspensão de uma licitação da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis, a Condep. A licitação aberta em 2024 tem como objetivo contratar serviços para instalar câmeras de videomonitoramento em pontos críticos de descarte irregular de entulho nas ruas de Petrópolis. Como o Correio Petropolitano Debate, inclusive os nossos jornais também, o Correio Petropolitano e os telejornais trouxeram em primeira mão para você aqui na última semana, o conselheiro Marcelo Verdini Maia, que é responsável pela análise do caso, apontou irregularidades no processo e destacou que o ex-presidente da Condep, o vereador então Léo França, não verificou a conformidade do estudo técnico preliminar antes de autorizar a licitação. O relatório, com a decisão datada do dia 3 de fevereiro, foi divulgado apenas na sexta-feira passada. Além de Léo França, o TCE também responsabilizou Adilson Souto da Paz, presidente da Comissão de Licitação, pela falta de conformidade do estudo técnico preliminar. Agora, tanto o ex-presidente da Condep quanto Adilson Souto têm 15 dias para apresentar as justificativas na Justiça.
A decisão também envolve o gerente de compras da Condep, Anderson Fragoso, os atuais gestores da Prefeitura de Petrópolis e da Condep, além da empresa RS Voice Cloud LTDA, que foi a vencedora da licitação. No início de 2024, a Condep, sob a direção então de Léo França, publicou um edital para contratar uma empresa que faria a implantação do sistema de vídeo monitoramento em Petrópolis. A licitação ocorreu no dia 26 de abril de 2024, utilizando o modelo de menor preço global, que visa contratar a proposta mais barata. Ainda de acordo com o edital do ano passado, a empresa vencedora deveria fornecer 30 pontos de monitoramento inteligente, incluindo PMI incluso de uma câmera com leitura de placa OCR, ou seja, com gravação de 30 dias, além de corneta SIP, 70 pontos de monitoramento inteligente, entre outros tantos serviços. O TCE está analisando o caso desde 2024. No dia 30 de julho do ano passado, o tribunal suspendeu a licitação e a assinatura do contrato com a empresa vencedora, apontando 7 possíveis irregularidades. Entre elas estão falta de previsão legal para as atividades propostas, falta de espaço para questionamentos e impugnações digitais ao edital, proibição de empresas em recuperação judicial participarem, uso de pregão presencial sem justificativa e por aí vai. Em nota, a nossa equipe procurou então o ex-presidente da Condep e atual vereador de Petrópolis, Léo França, e que afirmou que com o aumento das reclamações relacionadas ao descarte irregular de entulhos em áreas públicas, tomou as medidas necessárias para combater essa prática. Ele cita, abre aspas na nota, foi aberto um processo administrativo acompanhado de um estudo técnico que possibilitou a implementação do sistema de câmeras para monitoramento de descarte irregular nas vias públicas. A Condep reuniu um relatório fotográfico e dados que comprovam a urgência de agir de forma eficaz para identificar os responsáveis por essas infrações. Fecha aspas, afirmou o parlamentar. A gente vai continuar com esse assunto e trazendo também os desdobramentos para você. Olha só, vamos falar sobre oportunidade, né, gente? Início de semana a gente sempre traz aqui para você, então, as oportunidades que são oferecidas por meio do Balcão Online de Petrópolis, que para essa semana oferece 35 novas vagas. A Prefeitura, por meio do Balcão de Empregos, está oferecendo 35 oportunidades de emprego entre segunda e sexta-feira desta semana. Os candidatos podem realizar o cadastro de seus currículos no site da Prefeitura em petrópolis.rj.gov.br. São oportunidades para motorista de carro de passeio, jardineiro, atendente, promotor de vendas, vistoriador comercial, limpador, entre outros. As oportunidades são para diversos setores e com exigências diferentes. As vagas estão listadas no nosso site em tvc16.com. Tá aí para você então as oportunidades do Balcão Online de Petrópolis, elas são atualizadas, lembrando sempre, semanalmente. E é importante você manter o currículo e os dados atualizados, tá, gente? Porque a vaga, né, ou seja, a empresa divulga a oportunidade e esse contato com o candidato é feito de acordo com o perfil também da vaga que está sendo ofertada. Então não deixe sempre de manter o seu cadastro atualizado, assim como o currículo, porque as empresas é quem tem essa responsabilidade, tanto para entrar em contato com os candidatos, mas também por processos seletivos e também de contratação. A gente traz um alerta para você agora que está nos acompanhando, principalmente para empresários, enfim, comerciantes. A Prefeitura de Petrópolis está reforçando que empresários, contabilistas e demais profissionais se atentem para um golpe que está sendo aplicado aqui na cidade. Os golpistas entram em contato por meio de mensagens enviadas por WhatsApp e também pelo e-mail, questionando supostas irregularidades em alvarás de funcionamento de empresas, utilizando o nome da administração municipal e do Departamento de Licenciamento Urbano e Obras. Os golpistas alegam que a empresa possui pendências no licenciamento e impõe um prazo de regularização sob pena de multas e fechamento do estabelecimento. Os fraudadores também fornecem um número de telefone falso para contato, atribuindo falsamente a identidade de gestores municipais. A Prefeitura esclarece que a comunicação oficial sobre irregularidades em alvarás de funcionamento
é feita exclusivamente pelos canais oficiais e que nenhuma abordagem é realizada por aplicativos de mensagens. A administração municipal, ou seja, a prefeitura, ainda reforça que não solicita pagamentos por meio de mensagens eletrônicas ou links enviados via aplicativos. Qualquer comunicação recebida fora dos canais oficiais deve ser desconsiderada e, se possível, denunciada. Esse é um ponto importante. Empresas e escritórios de contabilidade devem redobrar a atenção ao receber essa mensagem que alegam essas irregularidades e buscar confirmação diretamente com a Prefeitura pelos canais oficiais de comunicação. No nosso site, tvc16.com, você tem essa reportagem completa e lá você também tem todos os canais oficiais da Prefeitura de Petrópolis. Mas de qualquer forma, como a gente citou agora, se porventura você recebeu aí no seu e-mail, no seu WhatsApp, alguma mensagem relacionada ao alvará, fique atento. Se ali já existe esse prazo, como a gente comentou, para pagamento, aplicação de multa, se é um prazo muito perdível, já fique atento e denuncie. Esse é um ponto importante também, porque assim as plataformas identificam que aquele número ali é fraudulento e, consequentemente, está utilizando essas ferramentas e as plataformas para aplicação de golpes. Bom, gente, a gente cita agora um outro tema aqui no Correio Petropolitano Debate, extremamente preocupante. A nossa equipe recebeu diversas denúncias de colaboradores do Complexo de Saúde Pedro do Rio, que funciona em regime pré-hospitalar com serviço de emergência 24 horas, e Unidade Básica de Saúde, UBS, sobre o estado precário da ambulância que atende a locação. Segundo informações, o veículo está há 3 meses circulando de forma irregular, sem sirene, giroflex e ar-condicionado, apresentando também problemas mecânicos, como o desgaste da pastilha de freio e falta de faróis. Olha, essa foto que você está vendo na tela é a imagem que foi tirada pelo motorista, por um dos profissionais que atua lá dentro. A gente, obviamente, não vai divulgar aqui qual é o profissional que passou essas informações, né, à nossa equipe, tendo em vista aí a segurança de todos eles. Mas olha só, no próprio painel da ambulância, cita: pastilha do freio desgastada, procure serviço. Gente, essa é uma mensagem em uma ambulância do SAMU. E aí eu te pergunto, né, fica o questionamento na verdade, uma ambulância pode ter esse risco, circular desse jeito? Lembrando, a gente sabe que a ambulância geralmente já circula numa velocidade maior por conta da emergência, né, do próprio profissional. E aí você vê a parte interna da ambulância, que parece ali estar com as condições melhores, contudo, como a gente já citou, outros problemas também estão sendo aí relatados pelos funcionários. E aí uma ambulância que, num caso de emergência, precisa andar em uma velocidade maior, sem a sirene e, obviamente, imagina, com as pastilhas de freio ruins. Situação lamentável, né? Os profissionais ressaltam que a situação coloca em risco a vida dos usuários e também da equipe que transita na ambulância. E citaram o seguinte, abre aspas, o problema coloca todo mundo em risco, a equipe de plantão, o paciente e quem está no trânsito. O veículo não tem giroflex, sirene e nem pastilha de freios. Isso é primordial. A ambulância sem esses equipamentos não há possibilidade de sinalizar urgência e de ter preferência no trânsito. Isso já foi comunicado e ninguém tomou as devidas providências. É um desrespeito total, fecha aspas, informou um dos funcionários. A situação perdura desde a gestão do ex-prefeito Rubens Bom Tempo. Ainda no seu mandato, quando o complexo foi inaugurado, a unidade ganhou uma ambulância UTI doada pelo governo do estado para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Porém, o veículo foi recolhido pelo SAMU para ser realizado um reparo. Mas ao invés de retornar, o veículo foi trocado por um inferior e é esse que você acompanha ali a imagem ali na tela. Fontes informaram que na última quarta-feira, dia 5 de fevereiro, a unidade teve que pedir uma ambulância avançada do suporte da UPA de Itaipava, pois havia um paciente internado na sala vermelha em estado grave, apresentando hemorragia, que foi provocado por uma cirrose hepática, fase terminal, e que seria transportado para o Hospital Cícero Carneiro, pois parte dos profissionais responsáveis se recusaram a transportar o paciente na ambulância
da unidade de Pedro do Rio por conta das condições precárias. E aí, os funcionários conversaram com a gente e citou o seguinte, abre aspas, foi decidido que não dava para realizar o transporte do paciente na ambulância, já que a mesma não tem condições necessárias para atender a urgência, relatou outro funcionário. Após o ocorrido, a prefeitura trocou a ambulância, porém, conforme as denúncias, o veículo também não está em condições ideais. Na última quinta-feira, teve a troca da ambulância, dessa que estava sem pastilha, que você viu as imagens ali na tela, sem giroflex e sem sirene. Colocaram uma pastilha, mas continua sem giroflex, farol e sirene, ou seja, não adiantou de nada. E continua precária para todos que utilizam o serviço, relatou então os funcionários. E diante do cenário, colaboradores depositaram esperança na nova gestão para que haja segurança no transporte de pacientes. Em relação à questão apontada, a Prefeitura de Petrópolis respondeu em nota que a ambulância da unidade pré-hospitalar de Pedro do Rio foi encaminhada para manutenção e que deve retornar ainda nesta semana. Enquanto isso, foi colocado provisoriamente outra ambulância da frota da Secretaria de Saúde para continuar atendendo a população. O município também foi questionado sobre as vistorias e manutenções nas ambulâncias e sobre esse assunto não respondeu aos nossos questionamentos. Frente à situação, o governo do estado do Rio de Janeiro informou que repassa mensalmente recursos para a manutenção dos serviços das ambulâncias. Porém, a operação delas é uma atribuição do município. Ou seja, a gente vai continuar aqui cobrando do município, a gente pede aí uma atenção também do secretário de Saúde de Petrópolis, Luiz Cruzic, para verificar essa questão. O Correio Petropolitano de Debate está aqui aberto para esclarecimentos, enfim, para tirar as dúvidas aí da população sobre esse tema. O que não pode definitivamente é uma imagem como aquela. Vou pedir à nossa equipe até para colocar na tela de novo, para você que chegou agora aqui no Correio Petropolitano Debate, o cenário. É uma ambulância do SAMU com essa imagem aí no painel do motorista. Pastilha do freio desgastada, procure serviço, ou seja, sem giroflex, sem farol, gente, sem farol, a ambulância pode ser até multada aí por conta que não obedece nem às leis de trânsito, né? Que dirá a estrutura adequada, né? Para levar um paciente. Então a gente espera aí que essa situação possa ser solucionada e o espaço está aberto, obviamente, aqui para posicionamento, enfim, para esclarecimentos por parte do município. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para trazer para você então a previsão do tempo, mais informações, claro, referentes à nossa região de cobertura. Então não sai daí, o intervalo é rápido, a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu. Há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória.
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Correio Petropolitano Debate de volta e chegou o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura. Vamos então à previsão do tempo para essa quarta-feira, meio de semana. Bom, já adianto para você então que a gente vai ter calor ainda nessa quarta, viu? A gente vai colocar aqui no nosso telão para você então as cidades da nossa região de cobertura. Estão aqui as nossas 5 cidades e você já consegue ver um panorama de como que vai ficar então a previsão do tempo para essa quarta-feira. Bom, vamos começar então no alto do nosso televisor com Nova Friburgo, onde o dia nesta quarta-feira será de sol com muitas nuvens na parte da manhã e períodos de céu nublado e com possibilidade de garoa, viu gente? Mas na parte da noite. Além disso, o céu permanece nublado também à noite. As temperaturas, apesar dessas condições, vão variar entre mínima de 20 e máxima de 29 graus, apresentando a estabilidade para essa quarta-feira. Em Teresópolis, o dia segue essa mesma tendência, com previsão de sol com muitas nuvens na parte da manhã, passando a períodos de céu nublado e com possibilidade também de chuva fina no período da noite. Os termômetros na cidade devem variar entre mínima de 17 e máxima de 28 graus. Aqui em Petrópolis, cidade imperial, a quarta-feira será de sol com aumento de nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, muitas nuvens, mas não chove. Os termômetros vão marcar na cidade mínima de 18, máxima de 29 graus, também apresentando as 3 cidades até o momento estabilidade nas temperaturas. Em Paraíba do Sul, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, as nuvens permanecem. As temperaturas na cidade sul paraibana vão variar para essa quarta-feira, então, entre mínima de 20 e máxima de 31 graus. E para a gente finalizar aqui a previsão do tempo, a gente fala agora sobre Três Rios, a última cidade aqui do nosso telão, que vai seguir com essa tendência de dia de sol entre nuvens na cidade tririense durante o dia e períodos de céu nublado e à noite muitas nuvens no céu. A variação de temperatura vai ser entre mínima então de 21 e máxima para essa quarta-feira de 32 graus. Não chove na cidade, como a gente consegue ver aqui pelo nosso telão, também apresentando aí estabilidade referente tanto a essa terça-feira quanto também a essa segunda-feira. Essas são as condições então climáticas para essa quarta-feira para a nossa região de cobertura. Vamos colocar em tela cheia para você então, assim a gente acompanhar um pouquinho melhor, né, mais de perto como que fica a situação e a gente também finaliza a previsão então para essa quarta-feira. Bom, a gente fala agora sobre Teresópolis, porque a Lei Complementar 323 deste ano foi publicada no Diário Oficial da cidade de Teresópolis no dia 3 e altera a estrutura administrativa básica da Prefeitura de Teresópolis, cumprindo o anunciado pelo prefeito Leonardo Vasconcelos lá no dia 1º de janeiro, no dia da posse, quando assumiu então o governo municipal.
A lei cria a Secretaria Municipal de Limpeza Pública, modifica a nomenclatura e a composição de secretarias da administração municipal, remaneja e extingue 14 cargos. A lei cria a Secretaria de Limpeza Pública a fim de dar celeridade aos serviços de manutenção, conservação e limpeza de ruas e espaços públicos. E a estrutura é composta por 8 cargos oriundos da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. O titular da pasta é o ex-vereador José Carlos Fita Nogueira, mais conhecido como Zé Carlos da Estufa, que já ocupou o cargo de secretário municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. A gente, inclusive, trouxe essa informação sobre a criação de uma nova secretaria em Teresópolis. Falando agora sobre a pasta da Fazenda, ela passa a ser denominada Secretaria de Finanças e Orçamento, tendo como atribuição a elaboração do orçamento anual e plurianual de investimentos. A composição passa a contar com 12 cargos oriundos da Secretaria de Planejamento. Já a Secretaria de Planejamento, antes responsável pela elaboração do orçamento municipal, passa a ser a Secretaria de Urbanismo, e a Secretaria de Segurança Pública é renomeada para a Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade. Fica criado também o Núcleo de Atendimento e Desburocratização na estrutura da Secretaria de Governo e Coordenação. Também com o remanejamento de cargos, com o objetivo de otimizar o atendimento ao público e reduzir os entraves que inviabilizam o livre fluxo empresarial no município. Além disso, a extinção de cargos, além de remanejamentos de 14 cargos e funções gratificadas que foram extintos das secretarias de administração, que foram 3, da de cultura, que foram 6, direito da mulher foi uma pessoa, de fiscalização de obra foram 2, e de trabalho, emprego e economia solidária, 1, assim como também da ouvidoria geral. Contudo, né, gente, vale lembrar para você que está nos acompanhando aí o seguinte: a gente cita aqui essa questão relacionada à secretaria, né, de governo, só que isso tem um ponto. Tem um ponto porque, apesar desse remanejamento, são novas secretarias que têm novos secretários. Então, se existiam 3 secretarias e agora existem 4 secretarias, por exemplo, mesmo que haja um remanejamento, aquela pessoa que assume o cargo de secretário vai receber o valor como o secretário municipal. Então, esse recurso vai aumentar. Então, é um ponto que aí a prefeitura alega que está fazendo o remanejamento, mas tem essas questões também. Porque a gente viu aí, foi criada a Secretaria de Limpeza Pública. Era algo que não existia, então a gente vai ficar de olho também, acompanhando como fica o orçamento, até porque a cidade decretou calamidade financeira por conta dessa questão. O Correio Petropolitano Debate vai fazer mais um intervalo rápido. A gente volta daqui a pouco para trazer entrevista para você. Então não sai daí, porque é um intervalo rapidinho e a gente volta já. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
Correio Petropolitano Debate de volta. A gente dá início agora à nossa entrevista de hoje. Nós vamos abordar as mudanças aí, regras do BPC. E para isso a gente vai conversar com as advogadas Mayara Vasconcelos e Bárbara Castro. Isso porque, gente, a Lei 15.077, ela foi então sancionada no dia 27 de dezembro de 2024 e justamente que trazem essas alterações, algumas mudanças referentes então ao benefício. A Mayara já esteve, inclusive, com a gente aqui na semana passada para falar sobre a questão da aposentadoria. Hoje, junto com ela, a Bárbara, então, vai explicar para a gente também essas alterações. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês e pela disponibilidade. O prazer é todo nosso, né, estar aqui com você e, inclusive, trazendo um assunto que impacta tanto na vida do brasileiro. Acho que todas as famílias hoje possuem alguém que recebe um benefício de assistência social e é interessante, então, deixar a par das mudanças, do que, às vezes, até o governo pretende com as modificações e acho que é o nosso papel trazer essa informação, né? Bom, vamos começar, então. Acho que é importante, obviamente, muita gente sabe o que é o BPC, mas acho que ponto de partida, acho que a gente pode começar com esse. O que é o BPC e para quem ele é disponibilizado? O benefício assistencial, né, tem todo mundo conhece como LOAS, que na verdade a LOAS é a sigla da Lei Sim. de Organização da Assistência Social, e então todo mundo se popularizou aí a questão do nome. Esse benefício assistencial ele é pago para as pessoas que possuem uma deficiência e estão numa condição de miserabilidade legal, onde ela não tem renda para se sustentar ou a sua família não consegue prover o seu sustento básico. E também é destinado aos idosos, seja homem ou mulher, acima de 65 anos. É um benefício muito conhecido, já está aí no nosso ordenamento jurídico há muitos anos e, na verdade, traz ali uma estabilidade para muitas famílias e muitas vezes é a única renda que aquela família tem para todos sobreviverem, inclusive aquela pessoa com deficiência e para o idoso. Por que nós falamos do impacto sobre a reforma ou a mudança na legislação da assistência social que impacta diretamente nesse benefício? Nós estamos acompanhando, né, as notícias nos últimos 2 anos, em que o governo está indicando aí um gasto exacerbado, buscando aí até uma organização fiscal para diminuir até mesmo a despesa da União. E a informação que se tem, muitas vezes, que é veiculada, é que a despesa maior que o governo teria seria com a Previdência Social. E, embora o BPC não seja um benefício previdenciário, ele é custeado pela União por meio do INSS. O INSS ele fiscaliza e faz o pagamento. Então, a reestruturação do governo é justamente diminuir o número de benefícios, fazer com que o governo tenha uma economia financeira, onde surgiu o projeto de lei para mudar esse benefício. Que até então, para você se enquadrar para o recebimento, você teria que ser deficiente, e essa deficiência ela não tem um grau, a partir do momento que você tem uma limitação, que ela te atinge, né, ou te impacta acima de 2 anos de duração, você vai ter direito ao BPC desde que você não tenha uma renda própria ou sua família também não seja abastada. O que o governo fez? Na verdade, a gente fala o governo porque quem fez o projeto de lei foi o Partido dos Trabalhadores. Eles que impulsionaram isso na Câmara e no Senado. Apresentaram um projeto dizendo o seguinte: olha, nós não queremos acabar com o BPC, mas vamos criar regras mais rígidas para eleger melhor aqueles que irão receber. Sim. E aí dentro do projeto havia ali a previsão de que aquelas pessoas que tivessem uma deficiência leve, né, não poderia ser beneficiária daquele benefício assistencial. Entre outras questões que o projeto abordou, foi justamente a indicação da renda familiar. Como que é feito o cálculo dessa renda familiar? E aí, Richard, o interessante é que a lei da assistência social ela é clara em dizer que a renda familiar vai ser calculada pelos familiares próximos daquela pessoa deficiente ou idosa. Então, por exemplo, no exemplo de uma senhora, né, é viúva... Na mesma casa, na mesma né? casa. No mesmo seio familiar. Ali eu tenho, por exemplo, um filho autista, a mãe não trabalha, o pai recebe, às vezes, um salário e meio, para que a finalidade do benefício. Ele vai calcular apenas o salário daquele pai, vai somar a renda e dividir pelo número de habitantes ou de dependentes ali. Então, vão pegar aquele salário mínimo e dividir por 3 pessoas. O que a lei fala? Que seria a renda per capita, é isso? Exatamente, que vai dividir um salário mínimo por 1 quarto do salário mínimo, e se aquela renda se estabelecer, estiver ali adequada para aquelas 3 pessoas, é concedido o benefício. Mas existe uma exceção da própria lei, que fala que essa renda per capita ela pode ser ampliada até meio salário mínimo por pessoa, a depender da necessidade daquela pessoa com deficiência ou idoso. O que acontece na prática? O INSS aplica? Não. Ele olha aquele 1 quarto do salário mínimo e não vê a necessidade, por exemplo, dessa criança autista.
E aí o projeto vai falando o seguinte: nós vamos continuar a analisar as pessoas que moram debaixo daquele teto, esse grupo familiar. Contudo, eu quero saber se, por exemplo, se eles moram numa casa própria. Porque se eles tiverem algum patrimônio, eu já vou excluir. Por mais que a criança precise, eu não vou conceder. E aí essa discussão tomou uma proporção tão grande. Nós participamos de um congresso em dezembro, e o ponto central do congresso foi esse: como que a assistência social vai atingir a sua finalidade, que é garantir para uma família que tem, às vezes, uma necessidade gritante de auxílio governamental, eu vou impedir esse benefício porque ela tem uma casa própria. Recebeu de herança do avô, que mora, às vezes, numa casinha simples, num local afastado. E aí o governo falou assim: não, mas eu vou querer que não seja dado esse benefício. E inúmeros grupos da área jurídica, a própria OAB... começaram a questionar, né? Porque olha quantas pessoas ficariam à margem, né? E não teriam o benefício concedido, mesmo tendo direito por conta de morar numa casa ou própria, ou recebida por uma doação, ou por herança, né? Vou cortar vocês rapidamente aqui para a questão seguinte, que é: independentemente se a pessoa mora de aluguel ou tem a própria casa, ela vai ter custos com a casa do mesmo jeito, gente. Tem conta de água, tem conta de luz, internet, dependendo. Hoje em dia você tem milhões de serviços digitais do governo federal. Para você acessar, você precisa de internet. Então, precisa ter um serviço de internet. Fora isso, alimentação. Então, como simplesmente você vai só cortar um benefício da população e que precisa daquele valor? E aí, aproveitando, então, já essa interrupção, já puxa aqui um gancho também, Bárbara, se você quiser comentar com a gente, que é, apesar dessa questão referente à gravidade, isso foi, inclusive, vetado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse texto, gerou, inclusive, também uma grande discussão dentro do próprio Senado, do Congresso Nacional, né? Sim. Eles queriam considerar apenas a deficiência como moderada a grave, né? Retirando os casos mais leves, né? E eles queriam, de qualquer forma, que isso passasse. E aí, não, manteve-se como já era originariamente, tá? O grau leve, moderado e grave serão considerados para a concessão do BPC no caso de deficiência, tá? Isso manteve como era a lei originariamente. Até a questão do projeto, uma crítica que a gente, enfim, questionou muito essa indicação. Até sobre a deficiência, o projeto ele previa que a pessoa, ela não bastava ser deficiente, ela teria que ter uma incapacidade para a atividade de trabalho e para as atividades cotidianos. Então, assim, por exemplo, aquela pessoa que tem uma deficiência na perna, às vezes ela consegue fazer seu alimento, ela consegue limpar a casa. Segundo o projeto de lei, se ela estivesse nessa condição, ela pudesse ter uma certa autonomia, ela já não estaria enquadrada para receber o benefício. Isso você pontuou muito bem, essa discussão até no Senado e no Congresso Nacional como um todo, porque levamos em consideração que foi uma proposta, isso muito me espantou, de um partido do trabalhador, que em tese deveria... até do próprio presidente, né? E diante da veiculação da informação e como não ficou palatável para a população em geral, né, principalmente para os eleitores, o governo deu uma freada. Falou: não, realmente, a gente tem que economizar nos gastos, mas não podemos pegar na massa mais carente, porque isso vai impactar negativamente, inclusive, para a imagem do governo, independente do governo que esteja. Foi um projeto de lei que a gente questionou muito, assim como a própria reforma da Previdência, que ocorreu em 2019, no governo anterior. Então, são questões que a gente vê que quando o governo ele quer economizar nos gastos, ele quer aplicar, ele quer pôr a mão naquilo que vai impactar mais drasticamente na vida do brasileiro, que é na Previdência Social. Richard, você fez uma observação até interessante, queria voltar lá, que você colocou a questão da internet, que hoje não é um luxo, né? É necessidade, como luz, água. E hoje é exigido que você tenha acesso pela plataforma digital. Tudo que você tem que fazer é pelo meu INSS. Então, essas pessoas precisam ter esse acesso. Exato. Entendeu? Então, assim, é muita coisa para organizar e querer colocar só dentro do 1/4 do salário mínimo, né? Então, isso também tem que ser visto, esse acesso à internet tem que existir, para que essas pessoas também, mais uma vez, não fiquem à margem.
A gente fala tanto sobre a questão da tecnologia 5G, por exemplo, enfim, a evolução disso, mas o Brasil como um todo enfrentou uma grande dificuldade quando se fala de acesso à internet, por exemplo, durante a pandemia, em 2020, 2021. Aquela migração, né, obviamente, de uma forma emergencial, muito repentina para o digital, mas quantos alunos, e aí se a gente pega, né, o Brasil como um todo, região norte, nordeste, que tiveram um impacto muito grande, porque não conseguiam acesso à internet para poder continuar com a escola, para dar continuidade nos estudos. Então a gente tem uma diferença muito grande de desenvolvimento no próprio país. Então se você pega sul, sudeste, regiões mais desenvolvidas, você pega ali também a parte do centro-oeste, algumas questões, você tem Brasília, enfim, Distrito Federal, mas você parte para o norte, você pega Amazonas, Acre, entre outros estados, é uma diferença muito grande. Então, mostra que ainda é necessário realizar, né, esse investimento ou ampliar essa possibilidade de conexão. E, além disso, pegando o gancho do que a Bárbara comentou referente à questão digital, além de você ter a conta gov.br, para determinados serviços você precisa de um nível, porque existe bronze, prata e ouro. E principalmente para questões de benefícios, entrega de documentação, para você poder receber esse direito, em 99% dos casos, você precisa de uma conta ouro. Então, como que, em alguns casos, uma família que às vezes já não tem acesso adequado à internet, que não tem o hábito de utilizar o digital, justamente até mesmo pela questão financeira, então acaba não adquirindo esse tipo de produto, vai obviamente buscar coisas essenciais, medicamentos se forem necessários. E ainda assim, além de precisar desse digital, que é difícil, você ainda precisar ter uma autonomia para conseguir mexer. Porque para você ter uma conta nível ouro, são necessários alguns requisitos ali, e que se a pessoa não tiver o hábito, foi até que a gente conversou, a Mayara comentou com a gente na semana passada, porque aposentados, pessoas mais idosas, ainda não têm essa facilidade, né, que os jovens têm com o computador, com o telefone. Então é um outro desafio também que está atrelado a esse tema. Só para a gente atualizar, como a gente citou aqui, o projeto foi aprovado, então, no Senado, foram 42 votos favoráveis e 31 contra, e o relator do projeto é o Rogério Carvalho, que é o senador do PT de Sergipe. E aí, pessoal, a gente falou aqui sobre essas questões referentes a essas mudanças, o que poderia ter sido alterado, inclusive a presidência acabou vetando, mas altera também o salário, né? A gente citou aqui logo no início do salário, ele afeta também o crescimento, porque tem a questão do arcabouço fiscal lá de 2023, que também está envolvido com essa questão de corte de gastos. E é interessante que eles trataram de dois temas que, na minha concepção, são distintos, porque embora o benefício assistencial ele seja fixado no salário mínimo, eu tenho que avaliar o salário mínimo de acordo com o decrescimento financeiro do país. Então, assim, nós vemos a inflação, ainda que esteja controlada, mas o aumento dos custos básicos, principalmente na alimentação, eu falo daquelas questões da cesta básica, né, arroz, feijão, óleo, aumentaram num preço considerável, e isso, o aumento do custo não acompanhou o aumento do salário. Então, nosso salário anterior, nós tivemos um reajuste muito básico, estamos hoje no R$ 1.518, e para todos os que nos assistem, sabem que uma família hoje sobreviver com esse salário é um milagre, porque, né, não acompanha até o ajuste, por exemplo, de muitos aluguéis, está acima do reajuste do salário mínimo, né? E essa questão de ter passado o projeto, ainda que com as limitações, e graças a Deus aí essas questões drásticas não foram aprovadas, né, não foram sancionadas, nós ainda tivemos uma modificação que a nossa concepção é uma modificação drástica, porque nós estamos falando sobre a questão do digital, da necessidade de você estar antenado com as atualizações, você ter um smartphone ou um computador ou acesso à internet para acessar os serviços básicos do governo. Uma das indicações da mudança da lei do BPC foi a exigência da biometria digital. E hoje, para você fazer a biometria digital, você tem que estar inscrito pelo menos em um desses 3 aplicativos ou dessas plataformas, que é a CNH digital. Nem todos os brasileiros têm a Carteira Nacional de Habilitação, a Carteira Nacional de Identidade, que muitas pessoas, eu, por exemplo, não baixei até hoje, ou até mesmo a questão do título de eleitor em relação ao aplicativo, para você fazer o reconhecimento ali facial e com a biometria. Muitos brasileiros, principalmente as pessoas de idade, muitos não votam mais, até porque a lei já, né, isenta essa exigência. E aí a pessoa precisa fazer a biometria para poder solicitar o benefício ou mantê-lo.
E aí nós, como você citou, o Acre, Amazonas, essas regiões mais distantes, até mesmo do acesso à tecnologia, como que essas pessoas vão fazer essa biometria digital se elas não têm acesso ao mínimo existencial, que é justamente acesso ou à informação, que é justamente, às vezes ela não vai ter noção dessa mudança, e até o acesso a alguma plataforma ou até algum dispositivo para poder fazer essa biometria. E qual é a finalidade nisso? Que as pessoas, de estimular a solicitação dos benefícios. A pessoa se verifica que existe tanto empecilho, ela acaba ficando desestimulada e fala, não, é tão difícil que não vai dar certo para mim. Ou então ela nem sabe que tem direito a esse benefício. Então é uma das críticas que, passou pouca coisa, passou, mas é uma questão crucial que vai impactar muitas pessoas e impedi-las que recebam, né, ou solicitem esse benefício que é tão importante aí para muitas famílias. E, inclusive também com relação à manutenção do benefício, que também vai exigir a biometria, a lei diz que se até 90 dias não houver a regularização, será suspenso mediante a comunicação. Como que é feita essa comunicação? Exato, já que a pessoa não vai ter esse acesso, ela não vai ser informada. Né? Então, assim, a gente até, dentro da nossa profissão, a gente aconselha aos nossos clientes, né, a estarem antenados, né? Porque vai suspender, teve a comunicação, vai dizer que teve, mas se a pessoa não tem acesso, como que vai ficar isso? Foi enviado por e-mail, né? Mas que e-mail? Até interessante, vou trazer um caso pessoal aqui. Tive um parente que faleceu, fui solicitar a exumação, na verdade, né? Retirar mexer na sepultura, e aí a pessoa responsável pelo cemitério falou assim, olha, eu mandei um e-mail para a pessoa cadastrada aqui. Falei, tá, mas qual é o e-mail que você mandou? Ele falou, mas esse e-mail é da pessoa falecida. Como que a falecida vai tomar ciência que ela tem que fazer a exumação? Então, assim, são coisas que o governo fala, não, eu vou implementar essa regra, mas eu não vou disponibilizar mecanismo para que isso seja feito na prática. Então, é a maior crítica que a gente faz, porque as pessoas não têm acesso. E uma outra situação também, Richard, de que com a questão, o governo já fazia isso antes, mas ficou muito claro na mudança da lei, é que o governo hoje ele vai ser muito mais incisivo na fiscalização, no cruzamento de dados. Por que o governo quer que tudo seja feito por plataforma do .gov? Para ele poder ter acesso à sua vida de forma ampla. Então, tudo que você vai fazer vai estar registrado perante o governo. Então, tome muito cuidado com essa exigência da atualização do cadastro único. Você vai fazer a atualização e informe realmente o que acontece na sua família. Nós tivemos casos de clientes que, para tentar ter aquela isenção lá no serviço de energia elétrica, para poder indicar que é baixa renda, encheu várias pessoas que às vezes nem moravam debaixo daquele teto para poder ter a isenção. Impactou na suspensão do benefício. Porque o INSS falou, opa, mudou aqui a família, aumentou a renda, conseguiu a isenção lá na ampla, mas eu vou tirar o seu BPC. E agora, a lei também traz, a portaria traz a informação de que o INSS não é obrigado a te comunicar da suspensão. Ele suspende o benefício, você vai lá, recebeu, não recebeu, o que aconteceu? Ah, não, o INSS suspendeu porque houve um cruzamento de dados e você foi pego na fiscalização e o seu benefício vai ser suspendido até você apresentar uma resposta satisfatória. Uma pessoa que não vive o direito, não respira o direito, não trabalha com o direito, ela sabe apresentar uma defesa satisfatória? Não sabe. Não sabe. E aí boa parte da população acaba tendo seu benefício suspenso ou até mesmo cancelado, porque ele apresenta uma defesa que ele acha que é o suficiente. Só que o INSS ele quer muito além. Ele quer que você traga documentação, ele quer que você explique a sua vida como um todo e até você justificar que você errou lá naquele cadastro único. Então tem que tomar muito cuidado com esse cruzamento, porque agora o governo deixou claro na lei que esse cruzamento vai ser feito periodicamente e se a pessoa for enquadrada ali, inclusive numa omissão de informação, ela pode ter o benefício suspenso. Agora, pessoal, para você que está nos acompanhando, tem algumas outras mudanças, tá? Entre essas, a avaliação da deficiência e o CID. O CID, basicamente, ele é a Classificação Internacional das Doenças. Eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre essas mudanças, sobre essa avaliação, o que na prática muda para conseguir esse benefício. Olha, eu vou ser bem sincero, Richard, quem já passou por uma perícia no INSS sabe o quão difícil é. O que o governo fez também em relação a essa aplicação da lei é o chover no molhado. É dizer o seguinte, olha, se o seu laudo não estiver perfeito, eu não vou sequer avaliar o seu pedido e já vou interferir, você não vai nem para avaliação social. Então, o que é a exigência do CID? Inclusive para os benefícios de incapacidade, como auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o médico que vai laudar a condição de saúde daquele segurado, ele tem que indicar
o tipo de doença, a classificação dela no CID, o tempo de incapacidade. Então, não basta, por exemplo, eu ir no médico, mas falar assim, você tem a doença tal. Ele tem que indicar o CID, ele tem que falar o tempo de incapacidade que essa doença ou enfermidade me acomete, e ele tem que datar e colocar um carimbo legível. Sem isso, o INSS ele não aceita aquele laudo, seja para os benefícios por incapacidade ou para o benefício assistencial. A avaliação social, agora ela vai além. Já tinha essa previsão na lei? Já tinha. Só que agora o governo fala, além de eu fazer essa avaliação lá no CadÚnico, eu posso determinar que um avaliador vá na sua casa e verifique, cheque em loco, como que está a sua condição social, para ver se aquilo que você me informou lá no CadÚnico é de acordo com o que é da sua realidade. Isso já é feito, por exemplo, na Justiça Federal, nos processos judiciais, onde o juiz determina uma avaliação em loco, na localidade, para verificar aquelas condições, para verificar, por exemplo, se a pessoa tem saneamento básico, se ela tem ônibus na porta, como que é o imóvel dela, se tem pelo menos o mínimo para aquela família, enfim, ter ao seu dia a dia mais ameno. Isso tudo é avaliado, só que isso era feito muito na esfera judicial. Agora o INSS pode solicitar uma avaliação em loco para checar. Existe mão de obra isso para o INSS? Não. Nós temos uma carência de servidores na nossa cidade hoje, por exemplo, isso é uma realidade. Nós temos mais estagiários do que servidores, muitas vezes nas agências. Por quê? Porque o governo federal ainda não fez a contratação adequada para dar à população o número de servidores para atender as demandas. Como que essa avaliação vai ser feita? É uma outra crítica que a gente também faz. Com certeza. Como que essa família vai ter essa fiscalização? Vai ficar só no CadÚnico? Se a gente não conseguiu contato com a pessoa para agendar essa avaliação na casa, o benefício vai ser indeferido? Eu já vi muitas coisas, assim, abomináveis de indeferimento. Nós vemos no dia a dia, às vezes, decisões do INSS que você fala, não, indeferiu por isso, não pode. Por exemplo, a família unipessoal, que hoje é muito comum no Brasil. O que é a família pessoal? É aquela pessoa que mora sozinha e ela não tem, né? Não tem, ela, embora ela tenha outros parentes, mas ela reside sozinha, a renda dela é trazida por ela própria, não tem ajuda de ninguém. Há uma fiscalização mais incisiva. Por exemplo, hoje o INSS, quando você faz pedido de BPC para essas pessoas, eles exigem, por exemplo, uma certidão de nascimento atualizada naquele mês do requerimento. Para quê? Para ver se você tem algum cônjuge, se você está separado de fato, se existe uma outra informação que eles desconheçam. Então, assim, a fiscalização está ficando muito mais aplicada e acirrada para informações que não são trazidas lá no CadÚnico. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes aquela pessoa fala, eu não vou informar isso. E esse não informar já é um motivo para gerar um indeferimento. Exatamente. Né? Então, é importante ficar atento, tá vendo, gente? É uma burocracia muito grande, são novas atualizações e que vão surgindo, obviamente, como a gente citou aqui, o objetivo aí é um corte de gastos, já citamos isso aqui em outras oportunidades também, vinculados ali à questão do arcabouço fiscal, déficit zero, enfim, questões que você também vê aí, não só aqui na TV Correio da Manhã, em outras emissoras também, referentes à economia do país de forma geral. Eu vou perguntar então o seguinte, você comentou alguma coisa logo no início, Maiara, que me surge a seguinte dúvida. Por exemplo, a gente sabe, membros familiares, tem ali um aposentado, ele recebe ali a sua aposentadoria, mas aí às vezes o filho ou o neto tem ali, né, essas condições de receber o BPC, ele pode receber, não pode, na hora do cruzamento desses dados, se ele vê que o INSS já paga um benefício para a família, ele pode ter esse indeferimento também? Legalmente falando, hoje uma família ela pode ter mais de um membro que receba o BPC. Então, um exemplo, eu tenho um avô que é idoso, recebe um salário mínimo, inclusive de aposentadoria, e eu tenho, por exemplo, um neto autista que recebe um BPC. O governo não pode cortar porque a lei ela traz essa possibilidade de acumulação. Por quê? Porque a renda daquele idoso é desconsiderada na hora de fazer o cálculo da renda familiar, porque se entende que um salário mínimo já é muito pouco para manter um idoso, quanto mais somar aquele valor para toda aquela família. Mas isso foi o objeto do projeto de lei, porque eles queriam tirar essa possibilidade, dizendo o seguinte, olha, é um benefício por família. Então, não poderia ter mais de duas pessoas ali, mais de uma pessoa recebendo. Graças a Deus, isso também não passou. Como então, se a vulnerabilidade só pudesse existir para uma pessoa, né? Os demais não, né? Então, era outra maldade também dentro desse projeto de lei, que graças a Deus não passou. A gente critica até a questão da individualidade. Por exemplo, as necessidades de uma pessoa não é igual à da outra. Então, por exemplo, a necessidade de uma criança autista é uma, e a do idoso é outra. Então, cada qual tem que ter ali o suprimento necessário para a sua manutenção. Né? Então, hoje é possível, sim, ter
eu vou chamar de acúmulo, né? Mas assim, ter mais de um membro da família recebendo benefício assistencial, por exemplo, BPC Idoso, BPC por deficiência. Eu tenho, por exemplo, uma família, fiz um BPC para um dos filhos dessa senhora, todos os dois têm deficiência e os dois recebem BPC na mesma casa. E é interessante que, desde o início do requerimento, nós fizemos a indicação de que o outro irmão recebia o BPC e o INSS indeferiu por conta disso, dizendo o seguinte, que ele já tinha renda própria. Então, muitas vezes a gente vê que o INSS não aplica a própria lei. Então, tem que ficar de olho nisso, porque a lei é clara, você pode ter mais de um beneficiário sim, mas na prática acontece? Não, muitas vezes o INSS utiliza aquela renda. Então, a pessoa vai, às vezes, precisar bater as portas do judiciário para fazer valer a lei. Bom, esse é um tema, gente, que é muito extenso, mas eu preciso, infelizmente, terminar o Correio Petropolitano Debate aqui. Eu queria agradecer, Maiara, a sua presença, Bárbara também, por conversar aqui com a gente. Obviamente, o espaço está aberto novamente para a gente dar continuidade a esse tema. É um prazer, é todo nosso. Obrigada por nos receber e estamos aqui para qualquer dúvida que você tenha, só nos chamar. Tá bom? Maravilha. Para você que está em casa nos acompanhando, obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. A gente volta amanhã, meio-dia, com a apresentação de Hugo Petersen, viu? E eu, semana que vem, estou de volta aqui junto com vocês, ao vivo, meio-dia, na TV Correio da Manhã. Uma ótima quarta-feira e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.